adultos e o Ministério da Saúde anunciou a inclusão das crianças entre 5 e 11 anos no Plano Nacional de Imunização contra a Covid, sem a necessidade de prescrição médica. As primeiras doses da Pfizer, única fabricante aprovada até o momento pela Anvisa para vacinar esse público, deverão chegar ao Brasil no dia 13 de janeiro. E a vacinação começa logo em seguida, tá? Mesmo assim, muitos pais ainda têm dúvidas sobre se devem ou não imunizar os filhos, mesmo alguns pais que se vacinaram. Vamos chamar o repórter Alex Murphy ao vivo novamente. Então, Alex, né, o que dizem os especialistas, porque são essas pessoas que a gente deve ouvir. É verdade, viu, Renata? De volta aqui no Manhã Cidade. Sobre esse assunto, a gente veio conversar aqui com o doutor Paulo Gustavo Xavier Ramos. Ele que é médico, né? A gente sabe que muitos pais aí estão em dúvidas se vacinam os filhos ou não, já que a vacina está autorizada aí pelo Ministério da Saúde. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Renata falou aqui que a gente tem que saber com os médicos, né? Essas são as pessoas mais indicadas aí, os especialistas, a passar orientações aí, principalmente para os pais. O que diz o médico em relação às vacinas para a criança? Bom dia. Bom dia Renata, bom dia a todos. É importante primeiro frisar que temos muita experiência com vacina, com relação às crianças. As crianças, desde que nascem, já começam a ser vacinadas. Até o primeiro ano de vida, são quase 2 dezenas de vacinas que as crianças tomam. Então, há uma experiência muito grande com vacina. Com relação especificamente à vacina do Covid, é importante também destacar que a Anvisa passou um certo tempo para liberar essas vacinas, houve uma demora, inclusive, nessa liberação, para garantir que a documentação apresentada pelas empresas, pelos estudos analisados pela Anvisa, que essa vacina era segura o suficiente para que a gente aplicasse nessa faixa etária da pediatria. E, inclusive, ficamos atrás de alguns outros países que já começaram a vacinar as crianças. A gente começou, ou vai começar um pouquinho mais tarde, porque a Anvisa deu uma atenção especial a essa liberação para garantir essa segurança. Então, o que a gente orienta é que os pais vacinem as crianças de 5 a 11 anos contra a Covid. As crianças, apesar de apresentarem menos sintomas, mas são portadoras do vírus. Além disso, uma coisa importante da gente observar é que, apesar de proporcionalmente crianças serem menos afetadas pelo Covid, pelos estudos que a gente tem, pela análise epidemiológica, cerca de menos de 5% dos pacientes que vieram a óbito estão na faixa etária entre 5 e 19 anos de idade, mas como nós tivemos 600 mil mortes por Covid até agora, então 5% disso, mais ou menos 3 mil óbitos de crianças e adolescentes, e óbitos que poderiam ser evitados com a vacinação. Então a gente orienta que os pais levem a criança para vacinar, leve com tranquilidade. Uma outra coisa importante que a gente pode destacar, Renata, com relação à vacinação, é que as doses são diferentes. Então a dose para a criança ela é menor do que a dose de adulto. O fabricante, para garantir segurança e não haver confusão com relação a essa quantidade de dose, ele coloca um frasco diferente, com uma coloração diferente. Então os frascos de vacina para adultos são diferentes dos frascos de vacina para criança. Isso para dar mais segurança para os pais. Além disso, a Anvisa e o próprio Ministério da Saúde fizeram uma recomendação específica de que a gente não misturasse crianças com adultos na hora da vacinação. Então, as crianças vão ter um espaço específico para vacinação por equipes treinadas especificamente para vacinar essas crianças. Doutor, muitos pais se preocupam muito com as reações, né, das crianças. Com relação a esse assunto? Outra coisa interessante da gente destacar é que as reações são as reações comuns das vacinas que a gente já está acostumado com as crianças. Um pouco de dor no local da aplicação, às vezes um pouco de vermelhidão no local da aplicação, pode ficar com moleza e febre que ocasionalmente pode ocorrer, mas são reações que a gente já está habituado com as vacinações normais de criança. No caso, a criança ela transmite na mesma proporção o vírus quanto um adulto? Não, em geral as crianças transmitem menos o vírus, mas elas são portadores. Quase sempre, pelos estudos que a gente tem até agora disponíveis, a gente tem a ideia ou a perspectiva de que a criança, quando se contamina, ela chega próximo de um adulto que está contaminado, ela se contaminou através de um adulto. As contaminações entre crianças, elas são mais raras, mas podem acontecer. Porque o vírus ele tem um pouco mais de dificuldade de entrar no organismo da criança
comparado com a entrada no organismo do adulto. Mas a criança, mesmo ela se contaminando menos, ela transmitindo menos, mas ela é portadora do vírus. Então, a vacinação também vai servir para que a gente faça o chamado bloqueio vacinal. Porque senão, mesmo os adultos vacinados, as crianças vão continuar carregando o vírus e a gente vai ter muito mais dificuldade de vencer a pandemia. Perfeito, doutor. Muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente, seus esclarecimentos aí realmente bastante pertinentes, né? Realmente está aí, Renata. Segundo o médico, segundo o especialista, né, os pais não devem se preocupar com relação à vacinação com as crianças, né? Recomendado aí pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, já foi aprovado, e aí realmente é aquilo que a gente sempre fala, a gente adulto sempre fala, né? Vacina boa é vacina no braço, e nos braços das crianças também. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Alex, obrigada também ao doutor Paulo Gustavo. Pois é, minha gente, vamos vacinar as nossas crianças, é o que recomendam os especialistas.